Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Fernanda Feitosa. Estamos aí em mais uma sala VIP de técnico de enfermagem. Hoje nós vamos resolver algumas questões sobre centro cirúrgico e CME. Já fica a dica um POP, um artigo da SOBEC, que é a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, tá? E a questão de que nós temos uma RDC que fala sobre a questão do CME. Então, essas três apostas são apostas de questão certa, como eu vou mostrar para vocês na metodologia reversa. Lembrando que, como essa aula é gravada, vocês não estão interagindo comigo ao vivo, mas vocês têm aqui no Google Classroom um espaço que vocês podem trazer qualquer dúvida, tá? E que essa lista de exercício vocês já resolveram. Então, por gentileza, se ficar alguma dúvida, vocês podem trazer. Vou colocar a nossa apresentação na tela, lembrando que nós estamos trazendo questões de alto nível para vocês. Nessas questões de alto nível, nós trazemos principalmente os tópicos, né? Inclusive, vocês vão ver, por exemplo, que eu vou trazer a lista que a gente faz de verificação de segurança do paciente, que também tem a ver com... mas que tem a ver com escala de ELPO, tá? Bora, então. Primeira questãozinha da Banca Fundatec de 2022, para técnico de enfermagem, já que eu estou falando de cirurgia, vamos começar pelo básico, vamos começar com termos cirúrgicos. Essa é fácil, né? Meio externo, criando uma abertura, orifício, ou como algumas bancas dizem, uma boca realizada por meio cirúrgico, eu chamo de estomia. E aí, só para a gente lembrar, a gente pode estar falando de uma ou estomia, é a mesma coisa, são palavras que possuem o mesmo significado. Osto significa boca e tomia, abertura. Então, a cirurgia para construir um caminho alternativo, tá? Eu estou falando de uma estomia ou ostomia. Professora, e aí esses outros nomes? Aí eu trouxe aqui para vocês, ó. A estomia vai ter de acordo com a sua localização. E aí, antes da gente falar da localização, ela pode ser temporária, certo? Ou pode ser definitiva. A pessoa pode ter uma abertura temporária e fechar depois pode ser definitiva. Ela pode ser definida de acordo com o órgão ou víscera. Então, colostomia, no colo. Ileostomia, no ilho. Gastrostomia, no estômago. Nefrostomia, nos rins. Uretestomia, no uréter. Vesicostomia, na bexiga. Cistostomia, na bexiga, com o uso de um catéter. Traqueostomia, que a gente vê muito em UTI, que é na traqueia, tá? A função da estomia varia, lembrando que pode ser uma função para eliminação intestinal ou urinária, para respiração, como a gente fala na traqueostomia, ou para alimentação, como a gente fala na gastrostomia, tá? Aqui a gente deixa algumas fotos para vocês, e é uma bela de uma revisão dessa questão da abertura, tá? Aconselho vocês também a darem uma olhadinha na aula que a professora fez no canal dela sobre curativos, porque às vezes gosta de cair os cuidados com as bolsas, principalmente as de colostomia, tá? Ou os cuidados com a gastrostomia, quando a gente fala na questão da alimentação. Direitos dos ostomizados é outra curiosidade que eu trago para vocês. Então, desde 2004, todas as pessoas que têm ostomia são consideradas pessoas com deficiência física, tá certo? Pelo SUS. E em 2009, o Ministério da Saúde também implanta os serviços de atenção à saúde das pessoas ostomizadas no território brasileiro. Então, só para se ligar, porque eu já vi questãozinha sobre isso na área de deficiência, o paciente com ostomia é considerado um paciente com deficiência física, tá bem? Segunda questãozinha, também tranquila, então, assinale a alternativa correta, ele vai falar também sobre termos cirúrgicos, né? E aí, o que a gente tem? Mastectomia, reconstrução de mama. Colecistectomia é a remoção da vesícula biliar. Esse é o nosso gabarito. Tomia, nefrectomia. Tomia a gente falou que é retirada e não fixação. Rafia não é retirada, vai ser costura, vai ser... como é que a gente chama, meu Deus? Rafia significa costurar, significa fixar, tá?
E esplenectomia não seria do fígado, e sim do baço. E olha só o que a gente tem. As operações de remoção, ectomia. As operações de abertura, tomia. As reconstruções cirúrgicas, estomias. As fixações ou reposicionamento, pexia. Alteração de forma ou função, plastia. Sutura, que era a palavra que eu estava procurando, ou costura, ou rafia, são aquelas para fechar ou unir tecidos. E para observar, escopia. Então, endoscopia, colonoscopia, e aí vocês guardam esses termozinhos aí. Aqui eu trouxe por uma listazinha com as principais por órgão. Então, veja só, apendicectomia, remoção do apêndice. Então, todas de ectomia. Então, vocês vejam, por exemplo, nefrectomia, remoção dos rins, mastectomia, remoção da mama, certo? E se fosse reconstrução da mama, professora? Aí a gente vai ali, ó, para mamoplastia, que poderia ser alteração de forma, ou construção, certo? Como a gente tem ali, ó, seria reconstrução da mama, que é alteração de forma ou função, seria mamoplastia, tá? Então, deixo essa lista para vocês, bem interessante. Olha, uma questãozinha legal, 2022, técnico de enfermagem, essa banca é boa para estudar, tá? Vamos falar de posicionamento. A posição do paciente na mesa cirúrgica depende do procedimento cirúrgico a ser relacionado. E é aqui que eu já vou chamar a atenção para vocês de uma escala de posição cirúrgica que a gente usa, nova, que é a escala de ELPO. Já anota aí nas suas anotaçõezinhas. Quanto ao posicionamento cirúrgico, é correto afirmar: na posição de Trendelenburg, o paciente é mantido parcialmente sentado. Lembram que Trendelenburg, ele não está sentado, né? Nem com a cabeceira elevada. Na posição litotômica, é aquela que a gente fala que parece uma posição ginecológica, e não decúbito ventral. Na posição de Simes, o paciente se coloca sobre o lado operado, que é o mesmo que a gente chama de decúbito lateral, só que um travesseiro na parte lombar, na coluna vertebral, ou em uma mesa com elevação na parte renal. Essa é a nossa alternativa correta. Na posição prona, decúbito dorsal, prona seria decúbito ventral, né? Porque prona foi usado muito agora na questão da Covid-19, que é de barriga para baixo, então é sobre o ventre. E aí a gente coloca aqui, ó, as posições cirúrgicas devem assumir durante o procedimento ou crucial para a recuperação ou para melhorar na anestesia. Todos esses fatores, inclusive, podem ajudar ou piorar, tanto no processo da anestesia, como no processo da monitorização, como na recuperação do paciente. A posição prona, por exemplo, é aquela em que o paciente vai fazer cirurgias na região das costas, tá certo? No entanto, antes da cirurgia, todo o processo é realizado na posição supina. E aí você tem a posição lateral, a posição sentada, a posição litotômica, também chamada de ginecológica, que a gente falou, e existem alguns mais comuns, que são supina, prona, lateral, dorso sacral ou litotômica, ou que a gente chamou de ginecológica, genocubital, sobre os cotovelos e joelhos, e cadeira de praia. E a escala, que eu falei para vocês, que ela é de 2014, isso aqui vai ser uma curiosidade, eu vou abordar isso de novo quando eu falar de terapia intensiva, tá? Onde essa escala de ELPO foi desenvolvida por uma enfermeira de Ribeirão Preto, e ela é uma escala de 7 pontos sobre a posição cirúrgica, o tempo de cirurgia, o tipo de anestesia e a superfície e posição dos membros com idade e comorbidade do paciente. Pontua de 7 a 35, certo? E pacientes que tenham risco de lesão por cirurgia, certo? São aqueles pacientes que vão ter uma ELPO maior que 19. Aqui eu deixei, ó, um desenho, então vocês percebam, supina de barriga para cima, prona de barriga para baixo, litotômica, que é a ginecológica, Trendelenburg, que ele pergunta, então os membros estão elevados, percebam que Trendelenburg reversa, né? Os membros estão abaixados, Fowler, que é a que a gente chama de sentado, lateral ou cime, estão vendo aqui? Com a renal,
canivete lateral, quando ele levanta um pouco mais, e a lateral renal. Então, são variações da lateral ou de Sims. Segunda questão, ou quarta questãozinha, e aí aqui ele traz o Sobek, que é um dos que cai bastante, e ele vai referenciar todas. Então, posicionamento cirúrgico é essencial para o procedimento que seja bem sucedido e com segurança. O posicionamento cirúrgico é um procedimento de extrema importância na assistência de enfermagem e requer conhecimento das implicações anatomofisiológicas de cada posição cirúrgica no organismo do paciente. Relacione a primeira com a segunda. Dá para ir matando, professora? Dá, porque a senhora falou litotômica, ginecológica. Então, aqui a terceira vai ser o número 5. Fowler, a senhora falou ali para mim que ela pode estar ou reversa ou proclive, não é isso? Então, a Fowler, deixa eu ver, não. Fowler é sentada, professora, número 2. Reversa ou proclive, que a senhora falou, é a Trendelenburg reversa. Então, fica 1, 2, aí a ginecológica, 1, 2, 5. Ficou faltando 3 e 4. Prona, a senhora falou, decúbito ventral. Então, essa CRASC, que eu não sabia o que era, é a posição de canivete. Ok. Então, ficou 1, 2, aí vai embora letra D, letra D, letra E, não é isso? Depois vem 5, 4 e 3, letra B de bola. Apitando aqui, só para ver se eu estou presente. Tá bom? Estou aqui, sim. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Professora, já tinha ouvido falar dessa posição de Krask? Vocês perceberam que dava para ir por eliminação? Dava para ir por eliminação, tá? Só para vocês estarem cientes que dava tranquilamente para ir por eliminação. Então, vão colocando, quando vocês estiverem fazendo essas coisas, não se assuste com aquilo que vocês não sabem. Olhem e vejam se não dá para tirar por eliminação. Então, aqui ficou 1, 2, 5, 4 e 3. Quinta questãozinha. A respeito das melhores práticas de montagem de mesa. Montagem de mesa é uma questão que gosta de cair bastante. Vocês vão ver que eu trouxe algumas para vocês. E essa daqui dava para a gente ir por inferência, por intuição. Olha só. Coloque a alternativa correta. Todos os pacotes devem ser abertos? Claro que não, né, gente? Mesmo que eu não vou usar, não, eu só vou abrir aquilo que eu vou usar. Deve se equipar a sala e logo depois limpar os equipamentos com álcool etílico a 70 ou outro desinfetante. Eu limpo os equipamentos antes de equipar a sala. Tendo as mãos lavadas, pode-se manipular livremente o pacote em sua abertura, sem qualquer risco de contaminação, só com as mãos lavadas? Claro que não. Deve haver quantidade suficiente de materiais específicos, mesmo que não sejam usados para evitar sair da sala. Tranquilo, tá? A mesa de cirurgia é utilizada para transportar, armazenar os instrumentos. O profissional responsável pela montagem da mesa cirúrgica é o instrumentador técnico, pode ser o técnico, como pode ser o próprio instrumentador. Sexta questão, fios de sutura. E essa questão, gente, ela é polêmica. Eu vou comentar uma coisa dela com vocês. Os fios de sutura possuem diferentes características. Sua classificação e utilização nas cirurgias, e aí ele quer saber um exemplo de fio de sutura absorvível com agulha. Gente, creiam, a prova trouxe o gabarito letra D. Mas a gente sabe, e é um bem usado, que categut é que é absorvível, tá? Então, percebam que ele trouxe, vocês podem pesquisar nessa banca, nessa questão, como letra D, mas para mim a resposta correta seria C, e aqui eu trouxe os tipos de fios para vocês. Os fios absorvíveis que a gente tem, ó, categut, Dexon, que é o ácido poligilicólico, o Vicril, tá? O PDS e o Monocril e o Maxon. Percebam que seda, vocês estão vendo ali algodão, linho e seda, ele seria não absorvível? E eu ainda vou mostrar uma coisa para vocês. Olhem essa questão. Ó, de outra banca, essa daqui foi 2022, de banca da SES de Paraíba. Essa daqui é da SES Gran Rio, do Unirio. E olha essa questão. Qual é um exemplo de fio de sutura absorvível? E olha a resposta. Entenderam?
que aquela questão está com a resposta errada, embora seja letra D, o correto dela aqui seria letra C, tá? Vamos para frente. Então, absorvível, professora, com agulha, é o Certix de Category. E eu deixei aqui para vocês os fios absorvíveis e os não absorvíveis, tá? Nessa questãozinha aqui, 7, o que é que a gente tem? Avalie as afirmativas abaixo. Aqui é bem parecido com o que essa banca que vocês vão fazer gosta. Assinale a alternativa errada de atribuições do técnico de enfermagem na sala de hemodinâmica. Errada. Prover a sala operatória com materiais, equipamentos, instrumental cirúrgico adequado para cada cirurgia é verdadeiro. Conferir as anotações realizadas em sala, incluindo gasto cirúrgico, OPME, que é os materiais, né, de alto custo, lacres, controle de integradores, ficha anestésica, descrição cirúrgica, entre outras anotações, assim como conferir e repor os armários do OPME da hemodinâmica, também é. Conhecer os materiais e equipamentos para que ocorra o uso adequado e garantir o uso correto, também. Aí, realizar prescrição, quem faz prescrição é só o enfermeiro, então, tranquila, tá? Não vai ser feito prescrição pelo técnico de enfermagem. Tá aqui as atribuições, tá bom? Lembrando que também encaminhar laboratório, né, as peças cirúrgicas, o processo também da esterilização, higienização, tá? Mas prescrever, não. Aqui a gente deixa também uma rotina de um livro que eu deixei, inclusive, para vocês. A gente fala que ele também pode ser o circulante da sala, tá? E pode auxiliar o enfermeiro também. 8ª questão, também de técnico de enfermagem. E aqui é bem tranquilo, termo técnico. Enteroclisma é o quê? É uma lavagem, tá certo? É uma lavagem gástrica ou é uma lavagem intestinal? A gente faz pela boca ou a gente faz pelo ânus para lavar os intestinos? É uma lavagem intestinal. Tranquilo. O procedimento de lavagem intestinal, também chamado de enteroclisma ou enteróclise, é realizado pela enfermagem, mediante prescrição médica, e consiste na introdução de grande quantidade de líquido pelo reto e cólon sigmoide, para a remoção das fezes no intestino grosso, através da instilação de soluções sobre pressão por via retal. Ninguém erra mais. Cuidado para não colocar lavagem gástrica, tá? Lavagem gástrica seria por sonda nasogástrica. Olha essa daqui, gente. Técnico de enfermagem, não foi de técnico de enfermagem cirúrgico, mas ele vem. Posição de Rose ou de Proetes. É muito utilizada em cirurgias de vias aéreas. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Nesse momento, eu queria estar olhando para vocês me dizerem que nunca viram, nem comeram, nem ouviram falar dessa posição, tá? O que que é? É uma posição em que a cabeça do paciente fica fora da maca ou da mesa de operação, para você ter um acesso às vias aéreas, tá? Então, tá aqui a letra B, tá certo? É a posição utilizada em certas intervenções, principalmente em operações pulmonares. Coloca o doente em decúbito dorsal, deitado de costas, e a cabeça pendente para fora da marquesa, da mesa ou da maca cirúrgica. Aprendi mais uma, professora. Sobe um joinha para a professora e comenta se está gostando. 10. As cirurgias, e aí a gente vai falar de classificação. Outro tema que gosta muito de cair. Classificação quanto à contaminação, quanto ao tempo, quanto à indicação. Ele daqui vai estar falando sobre o potencial de contaminação. Este potencial é entendido como o número de micro-organismos presentes no tecido a ser operado e classificado no final do auto cirúrgico. Em relação às cirurgias, assinale o item incorreto. Então, vamos lá. Cirurgia limpa são realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, como também na ausência de processo infeccioso e sem falhas técnicas. Verdadeira. Cirurgias de penetração no trato digestivo, respiratório e urinário não são consideradas limpas, ou contaminadas ou potencialmente contaminadas. Essa está errada. Procedimento cirúrgico de redução de fratura exposta é um exemplo de cirurgia potencialmente contaminada, porque tem tecidos colonizados, né? Tá certa. Cirurgias contaminadas são realizadas em tecidos, como o exemplo acima, recentemente traumatizado, aberto
colonizado, e cirurgias com supuração e colecistectomia por colecistite aguda, com empiema, que é pus, são caracterizadas como cirurgias infecciosas. São totalmente correto. As cirurgias podem ser limpas, certo? E aí você tem exemplo ali que não tem a penetração no trato digestivo, respiratório ou urinário. Exemplo de uma limpa mamoplastia. Potencialmente contaminada, e perceba que eu grifei. Potencialmente contaminada, você tem tecidos com microbiota pouco numerosa, ou contaminada com microbiota bacteriana abundante, tá? Ainda posso classificar as cirurgias com a finalidade curativa, para retirar ou corrigir a causa de uma doença, paliativa, para atenuar ou buscar uma alternativa, diagnóstica, ajudar no esclarecimento da doença, e sempre deixando exemplos para vocês. Reparadora, que é quando você vai reconstruir uma parte do corpo, tá? E cirurgia reconstrutora, cosmética ou plástica, cuidado, a mamoplastia não é reparadora, ela é reconstrutora ou plástica. Ainda posso classificar as cirurgias de acordo com o porte, grande porte, médio porte, pequeno porte, e aí tá os exemplos. E posso, de acordo com o porte, o tempo, porte 1 até 2 horas, porte 2 de 2 a 4 horas, porte 3 de 4 a 6 e porte 4 acima de 6 horas. Guardem isso aqui. Aí vejam a questão de número 11. De acordo com a classificação, segundo o potencial de contaminação, o que significa uma cirurgia potencialmente contaminada? Em qualquer tecido, na presença do processo infeccioso, são realizadas em tecidos estéreis, são cirurgias realizadas em tecidos colonizados, ok, por flora, pouco numerosa, porque se for muito numerosa, que é a letra D, seria contaminada. E aqui ela é potencialmente contaminada, letra C. Bem tranquilo também. 12. E aí a gente vai. No 12, o que, que a gente tem aqui? Cirurgia de urgência, certo? Onde a gente esteja falando do tempo. Acabei de trazer essa explicação para vocês. Na questão da cirurgia de urgência, gente, quando ele apita é porque eu estou gravando sozinha, tá? E aí eu tenho que dizer para eles que eu estou aqui de novo, por isso que interrompe a apresentação. Mas vamos voltar aqui para a apresentação de vocês. Vamos voltar. A professora está virando quase que uma operadora como é que se diz? De áudio e vídeo. Não, não é esse que eu quero. Espera aí, gente. BIOS, bicho ignorante, operando o sistema. Aí, aqui. Vem, Fernanda. E aqui. Vem, Fernanda. Pronto, Fernanda. Então, olha só. Quando ele fala para nós de uma cirurgia de urgência, lembram que a gente falou lá atrás? De 24 a 48 horas, tá? Vou até voltar aqui para vocês, ó. Cadê, Fernanda? Ó, cirurgia. Ah, não, desculpa, eu trouxe aqui, ó. Trouxe aqui para vocês. Quanto ao tempo, tá? Ela pode ser eletiva, ela pode ser de urgência, de 24 a 48 horas, e ela pode ser de emergência, que é aquela que tem que ser feita imediatamente. Então, de urgência, 24 a 48 horas. Se fosse emergência, que seria imediatamente, tá? Cuidado com urgência e emergência, isso gosta de cair. 13. A limpeza é outro tópico interessante. E saber a diferença, né? De limpeza, esterilização. A limpeza concorrente é executada no término de cada cirurgia. Envolve o procedimento de retirada dos artigos sujos da sala, limpeza das superfícies horizontais, imóveis e equipamentos. Diante do exposto, aí ele quer saber verdadeiro ou falso. Aqui ele vai começar a falar da RDC. Que RDC é essa, professora? Vamos uma por uma? O instrumental cirúrgico deve ser colocado aberto em caixas perfuradas, usando luvas, e encaminhado ao expurgo da CME e esterilização o mais cedo possível para reprocessamento.
verdadeira. Foi embora a letra D. Aí vem, as cânulas endotraqueais devem ser desprezadas após o uso. Embora eu saiba que muito hospital reaproveita, mas é verdadeira. As cânulas devem ser desprezadas. Verdadeira. Então, foi embora a letra B. Usar hipoclorito de sódio em superfícies metálicas? Jamais. O hipoclorito, ele é corrosivo, tá? Em metal, não. Então, achei. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Letra C. Artigos em aço inoxidável, de vidro, de borracha, utilizados nas cirurgias, recebem cuidados especiais. E aí, tá aqui, ó. Primeiro, lembrar a diferença de limpeza e desinfecção. Quem traz para nós boa parte dessas coisas são as regras da Anvisa, certo? E cuidado, cuidado, cuidado. Quando a gente fala, né, do hipoclorito, eles são produtos corrosivos, tá bom? Então tem que ter cuidado com o hipoclorito. A 14 traz para nós uma cirurgia de colecistectomia, e aí ele volta, e uma cirurgia cardíaca, tá? Colecistectomia com inflamação, colecistectomia não vai ser limpa, de jeito nenhum, tá? Com inflamação, não vai ser potencialmente contaminada, ela já vai estar contaminada. Foi embora a letra A, foi embora a letra C. E cirurgia cardíaca? Cardíaca é uma das cirurgias mais, como é que eu vou dizer, limpas que a gente tem. Ela não poderia ser infectada de jeito nenhum. Então, fica contaminada e limpa. Olha a outra, da posição ortostática. Posição ortostática não é posição cirúrgica, mas é a nossa posição que a gente chama de anatômica. Então, na posição ortostática, o que que a gente tem? O peso do corpo apoia-se com frequência no calcanhar. Tranquilo, deixei aqui, ó. Deriva da palavra ortostatismo, que significa ficar em pé. Ou seja, um indivíduo está ereto sobre os seus pés, com os braços estendidos e paralelo ao corpo. Tranquilo? Desligou e ligou os neurônios? Bora para 16? Vamos lá. Sobre o CME, falei que eu vou trazer muitas questões disso. Aí, ele quer a incorreta, tá? A responsabilidade pelo processamento dos produtos no serviço de saúde é do representante legal? É o RT que vai? Não. Então, essa é a incorreta. O resto, professora, está correto? Está correto, mas vamos ver onde é que está? Olha para cá que legal. Eu estou falando de uma RDC que classifica os CMEs. Então, o artigo 5 vai trazer para nós o CME classe 1, classe 2. Classe 1, processa produtos não críticos, semicríticos e críticos, de conformação não complexa. Classe 2, não críticos, semicríticos e críticos, de conformação complexa e não complexa. Então, o 1 é não complexa e o 2 é complexa e não complexa. O CME só pode processar produtos compatíveis com a sua capacidade. Quando não especificada a classificação, as determinações dessa resolução se aplicam aos dois CMEs. A responsabilidade pelo processamento dos produtos no serviço de saúde é pelo responsável técnico e não pelo representante legal. Entenderam a pegadinha aqui? Responsável técnico do CME e não o representante legal. O representante legal, ele é responsável pelo processamento nas empresas, quando são contratadas. O CME presta assistência a todos os setores, todo o processo é monitorizado e ele conta com indicadores, tá? Esses indicadores para esterilização. Sobre o CME, professor, agora você me disse, qual é a RDC? RDC 15. E, inclusive, eu já postei ela aqui no material do Classroom para vocês. Tem que estudar essa RDC. Ela cai demais. E aí ele quer saber, considerando essas recomendações, o técnico de enfermagem deve saber o que sobre o CME? Os produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e inalatória devem ser submetidos à desinfecção por imersão química líquida, utilizando saneantes à base de aldeídos que vão correr as vias aéreas? Jamais. As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas no mínimo uma vez ao ano. Está correta?
tá? A barreira física é o conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde. Olha para cá. Produtos para a saúde classificados semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível. Parágrafo único. Utilizados na assistência ventilatória, anestesia, inaloterapia, limpeza, desinfecção de nível intermediário. E os produtos são saneantes, conforme a normatização sanitária. Então, por isso que a letra A está errada. Barreira física, professora. Olha para cá. Não poderão ser submetidos por imersão. Estão vendo? Base de aldeídos. As leitoras, uma vez por ano, está lá. Barreira técnica é que é comportamental e não barreira física. Desinfecção intermediária é o processo físico ou químico que destrói, olha só, o que ele tem aqui, ó. Desinfecção, tá? Intermediária. Estão vendo ali? Processo físico ou químico que destrói micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias e não... Cadê a forma vegetativa na letra D? E as embalagens são invólucros que permitem a entrada de ar? São invólucros que permitem a entrada e saída de ar e do agente esterilizante e impede a entrada de micro-organismos, e não a entrada de ar e de micro-organismos. Isso cai demais, tá, gente? Cai demais. Mesmo assim, se você não viu no Google Classroom, eu deixei aqui nesse slide o link da RDC. Então, RDC 15 sobre CME e sobre esterilização não cai, despenca. 18, professora. De novo, pode não falar, ó, essa foi da FGV, do TJDFT. Mas olha só, ele vai trazer para nós, tá? Sobre o processamento de artigos. Então, de novo, é a bendita da RDC. Produtos para a saúde semicríticos, acabamos de falar isso, gente, devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, desinfecção. Essa é verdadeira, acabamos de ver na outra. Se a 1 é verdadeira, foi embora a letra B, foi embora a letra C e foi embora a letra E. Logo, só resta para mim a A e a D. Vamos ler a 2? O sistema, eu já sei que a 3 está errada, porque não tem opção com 1 e 3. Então, os indicadores classe 3 são multiparamétricos? Não, eles são mono, tá? E aí vem a 2. O sistema de climatização da sala de preparo do CME classe 2 deve manter a temperatura ambiente entre 20 e 24? Totalmente errado, professora. Então, só me resta a letra A. Aqui, ó, já falamos, né? A temperatura é 18 a 22, certo? Na classe 2. E a classe 3, ele é de um único parâmetro e não multiparamétrico, tá certo? Você tem vários tipos de indicadores, tá bom, gente? No caso, o indicador químico classe 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui eu também deixei um material para vocês estudarem. 19, professora, questãozinha grande. Olha só. 2022. Quando se trata de limpeza, desinfecção e esterilização, o principal objetivo é a remoção de sujidades de superfícies do ambiente, materiais e equipamentos mediante aplicação e ação de produtos químicos. Ó, ele me chamando de novo para ver se eu estou aqui. Estou aqui. Então, voltando para cá, o que ele fala para nós aqui? Volta que a professora foi lá para o início da... Estamos na questão de número 19, uma questão com um texto enorme. Aí essa altura do campeonato é aquela altura que a gente já está cansado, inclusive, de ler, né? E aí a gente vai e assinala uma alternativa por preguiça de ler. Mas nesse caso vocês não, porque vocês viram que, inclusive, a gente vai por inferência para muita coisa. Então, vamos lá. Quando se trata de limpeza, desinfecção e esterilização, o principal objetivo é a remoção de sujidades, superfície do ambiente, materiais e equipamentos, mediante a aplicação e ação de produtos químicos, ação física, temperatura ou combinação dos processos. O que se pretende com isso é proporcionar ao usuário dos serviços de saúde um ambiente com menor carga de contaminação possível, contribuindo na redução da possibilidade da transmissão de patógenos por meio das boas práticas de limpeza e desinfecção. Enfatiza-se que nas infecções relacionadas à assistência à saúde, IRAS,
corroboram com o aumento do tempo de permanência dos pacientes nas unidades e elevação dos custos assistenciais decorrentes dos agravos. E embora os trabalhadores do CME não prestem assistência direta ao paciente, os riscos de infecção são evidentemente altos, considerando a possibilidade de contágio a partir de acidentes com materiais pérfuro-cortantes, bem como a exposição aos aerosóis formados através da limpeza automatizada de materiais, como aqueles gerados por lavadoras ultrassônicas. Aí, olha só. Além disso, a demanda de materiais para esterilização aumentou nos últimos anos em razão do aumento do uso dos respiradores, particularmente em relação ao vírus Covid-19, destaca-se que seu tempo de permanência nas superfícies de determinado objeto pode ser de dias, como no caso dos aços inoxidáveis e plásticos, submetendo os profissionais a risco pelo contato direto com materiais contaminados por produtos químicos e biológicos. Dito isso, vem a pergunta. Nesse contexto, para pleno andamento dos serviços de saúde em relação à limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos, bem como prevenção e controle de infecção hospitalar, o que está correto aqui? A CME é um setor com características gerais, comuns a outros setores? Não, né, gente? Ele tem suas características específicas. A realização da limpeza de materiais e equipamentos após sua utilização no mesmo local de uso é a mais adequada? Ou eu vou colocar eles e encaminhar para o CME? Ok. Os profissionais de limpeza e desinfecção de superfícies devem zelar pelos equipamentos e materiais do serviço durante e após o seu uso, obedecendo às regras de utilização, limpeza e desinfecção, de acordo com a necessidade, e guardá-los nos locais designados logo após seu manuseio. Vamos ler a D? O processo de esterilização sempre garante que os micro-organismos sejam eliminados, independente de falha humana? É dispensável treinamento? O controle físico ocorre através de indicadores e integradores disponíveis no mercado. Na verdade, é o controle químico, não o físico. O controle químico, através de anotações e manuais. Não, está errado. Então, só está certa aqui a letra C de casa. Poxa, pensei que a questão ia ser mais inteligente. Tá vendo? Limpeza e desinfecções é lá. Além disso, os profissionais estão expostos aos riscos, tá bom? 20ª, professora. De novo, lembram da sala de cirurgia? Na organização da sala de cirurgia, a equipe é responsável por disponibilizar materiais e equipamentos necessários. Quanto às recomendações para a organização na sala de cirurgia, é correto. Essa daqui é bem tranquila, eu inclusive só grifei. A verificação do procedimento programado e a confirmação do material específico para a cirurgia são responsabilidade restrita do médico? Oi? Do técnico, do enfermeiro. A higienização deve ser recomendada para outro momento, caso a limpeza da sala de cirurgia não esteja adequada? Não, tem que ser feita antes, né? Equipamentos básicos, como mesa cirúrgica, foco e bisturi elétrico, não demandam teste prévio? Claro que demandam. A solicitação de material necessário, caixas de cirurgia, ACME ou ao arsenal, deve ser realizada conforme rotina. A checagem da integridade das embalagens e da validade é feita na CME, não precisa ser verificada na sala de cirurgia? Claro que precisa, né, gente? Questãozinha dada. 21. Também dava para matar tranquilamente. Olha para cá. Na CME, muitos são os processos realizados até que os materiais estejam prontos para uso. Para que eles ocorram de forma adequada, é preciso um conjunto de etapas e fatores interrelacionados que incluem desde a estrutura física, mobiliário, equipamentos adequados, até as principais, grifem aí, fases do processamento. Ele quer saber quais são as principais fases do processamento. Bom, gente, uma das principais é a recepção dos materiais. Ponto. Então, vai embora a letra E. Em um hospital, além do CME, o centro cirúrgico é outro setor crítico, pois é uma unidade que são realizados procedimentos invasivos, não tem fases aqui do processamento. Fiquei com A, B, C e D. Aí ele vem, depois de receber os materiais, certo? Eu vou manipular, desinfetar ou limpar? Eu vou limpar. Eu não vou manipular e desinfetar ou esterilizar antes de limpar. Então, foi embora a letra B, foi embora a letra C. Aí vem,
limpeza, certo? Secagem, beleza. Preparo. Antes de armazenar, vocês concordam que aí eu vou desinfetar ou esterilizar para depois armazenar e distribuir? Dava para ir por inferência, tá? Então, só pode ser a letra C, certo? E aqui eu tenho os 7 passos. Pré-limpeza, só que o primeiro de tudo é receber os materiais. Aí vem limpeza, enxágue, secagem, desinfecção ou esterilização, embalagem e armazenamento, tá? Isso pode variar de fonte para fonte, tá bom? Aqui, ó, transporte, recepção, aqui já é outra fonte, limpeza, aqui ele traz também a qualidade da água, secagem, que não está lá, inspeção, preparo, esterilização ou desinfecção, e a expedição, que no caso seria entregar, armazenar, tá certo? 22, professora. Técnico de enfermagem, mas ele pergunta do instrumentador. O instrumentador, geralmente um técnico de enfermagem, especialmente treinado, ou um técnico em instrumentação cirúrgica, depois da escovação e paramentação cirúrgica, passa a fazer funções típicas de instrumentador. Como organizar todos os instrumentos? Vocês já ouviram falar dos tempos cirúrgicos? E aí ele quer saber equipamentos. Aí ele vai, equipamentos de uso rotineiro, os de uso excepcional, materiais de consumo e descartáveis, sendo eles, tá? E aí ele vai pegar os instrumentos e vai falar. Aqui eu trouxe um material legal para vocês, olha só. Hemostasia, dierese, síntese, exerese e hemostasia. Lembrem que hemostasia é parar o sangramento. Pinça dente de rato, pinça anatômica, não vão ser instrumentos de hemostasia, certo? Pinça hemostática, sim, tá? Na letra B, mas pinça de Collins, não. Então, letra B e letra E foi embora. Exerese, professora, é retirada, não é isso? Válvula, dilatador, não vai ser de exerese, seria de dierese, de afastar. Foi embora a letra D, tá? Aí você me disse, dierese é afastar. Bisturi, tudo bem. Bisturi, tudo bem. Tá certo? Tesoura. São grupos de dierese, bisturi de lâmina, bisturi de elétrico, tesouras e afastadores. E aí ele vem pinça anatômica, grampeador e cola. Esse C está mais correto. Qual é a questão que ele tem aqui na letra A? Ó, a mais correta é a letra C, eu ficaria entre A e C. Mas olha para cá. 4 tempos cirúrgicos, dierese, hemostasia, exerese e síntese, tá? Olha o que a gente tem aqui. Pinça anatômica, grampeador e cola são instrumentos de síntese, unem tecidos, tá? Os outros estão falando de dierese, hemostasia e exerese. E aí, tem mais uma coisinha aqui, ó. Preensão e hemostasia. Síntese e dissecção. E apresentação especiais. Então, percebam que, e fixação, percebam-se que as agulhas, vocês estão vendo ali? Devem ter a ponta virada para cima, as pinças, elas não vão ser, no caso aqui, da letra A, como dierese, certo? Ok? Elas vão ser muito mais ligadas com a questão da fixação. Tem uma outra questão aqui também. Esse material aqui, ó, eu coloquei para vocês também, tá? Que é um guia de enfermagem centro cirúrgico da USP. Prestem atenção que essa questão é da FUVEST da USP. Olha para cá. A vigilância constante e consciente na realização de práticas assépticas é necessária para reduzir o risco de contaminação e infecção de feridas cirúrgicas. Examine as afirmações quanto aos princípios básicos da técnica cirúrgica. Todos os materiais em contato com a ferida cirúrgica ou utilizados no campo estéreo devem ser estéreis. Ótimo. Superfície ou artigo estéreo pode tocar outras superfícies ou artigos estéreis e permanecem estéreis. Primeira está verdadeira. Foi embora a letra D. 2. Os aventais da equipe cirúrgica são considerados estéreis na frente e até a altura do campo. Verdadeira. 1 e 2, foi embora a letra C. Certo? 3. Utilizam-se campos grandes, estéreis, para criar uma área estéril,
Apenas a superfície superior de uma mesa coberta é considerada estéril, a parte de baixo não. 3 está verdadeira, letra A. A equipe cirúrgica movimenta-se entre as áreas estéreis e não estéreis. Pessoas paramentadas e artigos estéreis entram em contato com as áreas estéreis. Circulantes e itens não estéreis entram em contato com áreas estéreis e não estéreis, mantendo uma barreira estéreo? Claro que não, né, gente? Estéreo, estéreo, não estéreo, não estéreo. 1, 2 e 3. Letra A, tá? Esse material está muito bom para falar sobre isso. 24. Durante um procedimento cirúrgico, o técnico de enfermagem, como membro da equipe, já fizemos uma bem parecida, deve realizar preenchimento da lista de verificação, só que aqui ele traz a lista de verificação da segurança do paciente. Deste modo, no momento em que antecede a saída do paciente da sala cirúrgica, então, ó, momento, lista de verificação de segurança cirúrgica, isso aqui não tem para onde correr. Antes do paciente sair, já fez a cirurgia. Antes do paciente sair, eu não vou verificar se os instrumentos estão íntegros ou se a identidade do paciente. Eu vou realizar a compressa e contagem de todas. Eu vou realizar a contagem das compressas e todas as agulhas para evitar, inclusive, que tenha ficado algo dentro do paciente. Todo